tudo bem? Hoje a gente vai começar uma série de vídeos que vão falar sobre a filosofia durante a Idade Média. Antes de começar a falar propriamente dos filósofos, hoje a gente vai se dedicar ao pensamento de Santo Agostinho, a gente precisa falar algumas ideias gerais sobre o que é a Idade Média e, sobretudo, deixar de lado alguns preconceitos antes de começar a se aventurar nos textos dos autores medievais. Se a gente for procurar em algum livro didático, ou então jogar no Google, procurar aqueles sites Toda a Matéria, InfoEscola, essas coisas da vida, o que você vai encontrar como definição de Idade Média? É muito provável que você encontre algo desse tipo aqui, ó. Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453. Então, o nosso primeiro problema aqui se refere a essa periodização extremamente longa. Veja que a gente está falando aqui de mais ou menos uns 1000 anos. Isso é muita coisa, é muito difícil de abarcar um período de 1000 anos. Inclusive, é muito pouco provável que nesses 1000 anos você tenha tido um pensamento homogêneo, todo igual. É muito mais provável que você tenha tido vários pensamentos diferentes, em vários contextos históricos diferentes. Além disso, o nosso segundo problema é em relação ao média. A gente fala de Idade Média. Esse média, essa palavra, nos induz a pensar que esse período de 1000 anos, extremamente longo, foi um período de passagem, um período intermediário entre a antiguidade e a modernidade. É uma caracterização que desvaloriza esses 1000 anos. É como se ele não tivesse muita importância, sabe? Nesses 1000 anos nada foi produzido para valer. O que importa de verdade estava na antiguidade e vai ser retomado na modernidade. Então essa qualificação de Idade Média já não é uma qualificação muito positiva. A coisa ainda fica pior se a gente olha para os humanistas do século XV e XVI. Por quê? Porque para esse pessoal, na verdade, a Idade Média não tinha sido só um período estéril. Na verdade, tinha sido um período de retrocesso. É um período em que a razão ficou obscurecida pela fé. A igreja teve um papel muito grande na sociedade. Então é como se a gente tivesse dado passos para trás. Todo o esplendor que os gregos trouxeram, que os romanos trouxeram à humanidade, a gente retrocedeu um pouco. Mas fique tranquilo, porque os humanistas do século XV e XVI, eles iam retomar essa grandeza que havia ficado perdida lá na antiguidade. Essa era a perspectiva desses pensadores do século XV e XVI. Mas aí você fala, professor, isso é coisa do passado, alguns séculos atrás. Hoje em dia, ninguém mais acha que a Idade Média foi esse período de retrocesso. Bem, isso não é verdade. Tanto é que basta a gente olhar os nossos dicionários hoje em dia. Veja aqui um exemplo do dicionário Aulete, um dicionário bastante conhecido. Veja o que ele diz em relação ao adjetivo medieval. Ora, a primeira referência aqui, tranquilo, claro. Medieval significa aquilo que é próprio da Idade Média. É evidente. Mas veja a segunda acepção que medieval pode ter, que é conservador ou ultrapassado. Então é bastante evidente que mesmo hoje em dia, no nosso uso comum, toda hora a gente fala, nossa, mas que coisa mais medieval, querendo se referir a, nossa, que coisa ultrapassada, retrógrada. Então quando a gente fala de Idade Média, de medieval, a nossa tendência é pensar, puxa vida, que período horrível. Isso quando a gente não cai na bobagem de falar, Idade das Trevas, retrocesso puro. Isso é uma completa tolice, é uma bobagem plena. Quando a gente deixa os próprios medievais falarem, o que é que eles diziam sobre si mesmos? Em primeiro lugar, eles não se viam como intermediário de nada. Eles não estavam no meio de coisa alguma. O que eles pensavam sobre eles mesmos? Eles acreditavam que eles eram herdeiros de gente muito melhor que eles. Vejam essa citação aqui, muito famosa, do Bernardo de Chartres. Veja o que ele diz. Somos comparáveis a anões montados nos ombros de gigantes, o que nos possibilita ver mais coisas que os antigos e mais longínquas. Não pela acuidade de nossa própria vista, nem pela nossa grande estatura corporal, mas porque nos levantam e nos exaltam às alturas pela sua grandeza gigantesca. Então você percebe que, quando os próprios medievais falam, esse aqui é um autor falando no século XII, eles não se enxergam no meio de coisa alguma, eles não se veem nessa posição de, puxa, bom mesmo foram os antigos, a gente aqui não faz nada que preste, e eles reconhecem a grandeza dos antigos. É justamente por isso que eles acreditam que podem fazer coisas melhores, eles podem avançar,
porque eles não partem do zero. Eles estão como que sentados nos ombros desses gigantes, nos ombros de um Platão da vida, de um Sócrates da vida, de um Aristóteles da vida. Como eles não partem do zero, há possibilidade de eles alcançarem ainda mais do que esses gregos puderam fazer. Vejam que essa perspectiva, além de ser bastante humilde, porque eles reconhecem que não estão fazendo um trabalho do nada, a coisa muito boa que veio antes deles, eles também têm a perspectiva de que podem vir a alcançar algo bom. Eles podem fazer alguma coisa que seja interessante, relevante, porque eles não estão partindo do zero. Eles não estão ignorando a grandeza dos antigos. Eles vão partir dela. Há 3 dificuldades que você precisa lidar quando vai falar da filosofia na Idade Média. Um deles, que tem a ver inclusive com aquela periodização histórica de 1000 anos, é que não há uma única filosofia produzida na Idade Média. A gente costuma imaginar, por exemplo, a filosofia medieval cristã. Não por acaso, muita gente tem preconceitos em relação à Idade Média porque está imaginando a filosofia cristã, está imaginando a igreja. Aí a pessoa fala, puxa, a igreja foi muito importante nesse período, ela dominou, ela oprimiu o povo e coisa e tal. Mas ela se engana, em primeiro lugar, porque esse é um tanto simplista essa visão de a igreja oprimiu, simples assim. É um pouquinho mais complicado. Em segundo lugar, porque não há só cristianismo na Idade Média. Você vai ter filosofia entre os árabes, você vai ter filosofia entre os judeus, e não há razão alguma para você achar que a filosofia cristã é superior a essas duas. Elas são tão boas quanto aquilo que os pensadores cristãos fazem. Então a primeira dificuldade que se enfrenta quando vai falar de filosofia medieval é que não é uma coisa só. São coisas bem diferentes. Aqui, por exemplo, hoje, a gente vai começar dando destaque à filosofia cristã. Mas é bom que você saiba, existe a filosofia árabe e existe a filosofia judaica. A segunda dificuldade que a gente enfrenta quando vai falar de filosofia medieval, o fato de que os medievais, eles não se viam como filósofos. Você nunca vai encontrar um autor medieval, especialmente os cristãos, escrevendo, sou um filósofo, estou aqui fazendo filosofia. Nunca, jamais. Eles se viam como teólogos. Ou então, quando eles estavam fazendo aquilo que a gente chama de filosofia, eles eram um teólogo filosofante, sabe? Mas a perspectiva sempre era, primeiro, eu sou um teólogo. Filosofia, quem é que faz? Pagão ou infiel? Quando um pensador medieval se refere a pagãos, ele tem na mente dele, basicamente, os gregos. Os gregos são pagãos. Durante a escolástica, a gente vai chegar a falar disso, você vai ver que eles se referem a o filósofo, a Aristóteles. Quem é filósofo? Aristóteles. É uma posição bastante realista. Se você vai ler o Aristóteles e depois você sai falando por aí, não, eu também sou filósofo, você compara os dois e fala, não, você não é, meu filho. O Aristóteles fica na sua quietinho. Os medievais tinham meio que essa perspectiva, sabe? Especialmente a partir do século XII, XIII, quando o Aristóteles reaparece no Ocidente Latino. Então, quando eles se referem ao filósofo, eles estão pensando no Aristóteles. Esse é o cara, esse sabia o que estava fazendo. A gente faz o quê? A gente faz teologia. Além dos pagãos, além dos gregos, eles também chamam de filósofos os infiéis. Quem são os infiéis? Os muçulmanos, os árabes. Os árabes fazem filosofia há um bom tempo já. Porque quando a gente falar de escolástica, a gente vai ver. O Aristóteles, ele meio que desapareceu no Ocidente. Os medievais, os cristãos, eles desaprenderam o grego. Eles não sabiam grego. Então, para ler o Aristóteles, teria que ser um Aristóteles traduzido. E isso só começa a ocorrer no fim do século XII. Aí, finalmente, o Aristóteles é traduzido do grego para o latim. E aí sim, o Ocidente, nossa, é como se o céu se abriu e você está vendo a glória de Deus. O Aristóteles é impressionante. De repente, ele aparece no Ocidente e todo mundo vai estudar o Aristóteles. Só que, no caso dos árabes, eles já estavam lendo Aristóteles há alguns séculos. O Ocidente está atrasado em relação a eles. Então, o medieval ele se refere aos pagãos, aos gregos, ou então aos infiéis, que são os árabes. Esses sim fazem filosofia, esses eles chamam de filósofos. E por fim, um terceiro motivo que torna difícil descrever o que foi a filosofia na Idade Média é o modo como ela foi praticada. O que eu quero dizer com isso? Imagina o Platão. O Platão ele tinha uma maneira de fazer filosofia. Ele escrevia diálogos. É um texto muito próximo do texto literário, inclusive. Quando você lê o Platão, você tem que se acostumar, você tem que saber. O Platão trabalha com diálogos. Ele usa alegorias. Ele não está querendo dizer exatamente que é assim e assado. Ele está se valendo de uma alegoria. É quase um artifício retórico. Agora,
Quando você olha hoje, como a gente faz filosofia hoje, a gente usa muito mais artigos. As pessoas publicam artigos, ensaios em revistas, o que não acontecia entre os gregos e não acontecia entre os modernos e muito menos entre os medievais. Os medievais têm uma maneira própria de se comunicar, de fazer filosofia. Se você ignora isso, você acaba perdendo parte da riqueza do que foi o pensamento medieval. Por exemplo, durante o período da escolástica, durante o período em que a filosofia começou a ser feita na universidade, você vai ter um grande trabalho de comentário de textos, que é o que se chama de marginalia. Sabe quando a gente está lendo um texto e a gente passa a caneta marca-texto para destacar a parte importante, a gente faz comentário do lado e coisa e tal? Os medievais também faziam isso. E eles faziam tanto que muitas vezes ler esses textos marginais já é um trabalho filosófico. Sabe, eles comentavam tanto nas margens dos textos que o comentário em si também é um texto filosófico. Então, se você ignora isso, você vai perder uma grande parte da riqueza do pensamento medieval. Tendo tudo isso em mente, a gente pode finalmente começar a estudar a filosofia cristã medieval. A primeira dúvida que deve surgir na sua cabeça é: existe filosofia cristã? Isso faz algum sentido? Imagine que eu sou um professor de física, eu chego na sala, eu chego em algum auditório e falo: pessoal, hoje a aula será sobre física judaica. Daqui 2 meses começaremos a falar de física árabe. Isso faz algum sentido? Se você escuta um professor de física falando isso, você deve falar: eita, acho que o professor endoidou. Acho que ele tá louco. Por quê? Porque não faz sentido falar em física judaica, nem física árabe. Física é física. O universo é o mesmo para todos. Então não tem razão alguma para você qualificar judaico, cristão ou árabe quando se fala de física. Se você é um ser racional, você vai fazer física mesmo que todo mundo faz. Mas aí você se pergunta: mas essa ideia de filosofia cristã faz sentido? Filosofia não é só filosofia? Filosofia não é filosofia para todo mundo? Não é o debate, a argumentação racional? Não é isso filosofia? Pois bem, ainda que possa parecer estranho, faz sentido falar em filosofia cristã. Por quê? Quando a gente fala de filosofia cristã, a gente está falando de pensadores que eram cristãos, que criam em Deus. Então sim, eles tinham fé na divindade, tinham fé em Cristo, que ele era Deus encarnado, essa coisa toda. Eles sabiam distinguir, sim, existe aquele domínio da razão, existe o domínio da fé, ele percebe que são coisas diferentes, coisas com metodologias próprias, mas ele acredita que, ao fazer filosofia, a revelação cristã o ajuda, ela não o atrapalha. Quando um pensador cristão está fazendo filosofia, a sua fé cristã, o ajuda a fazer uso da razão. Em que medida? Ora, isso é o que a gente tem que ver agora. E isso é o que a gente vai começar a ver hoje com o Santo Agostinho, que é um gigante da filosofia cristã. Além de fazer sentido falar em filosofia cristã, é comum também você dividir esse período, que é um período longo, em 2 períodos menores. O primeiro deles é o que se chama de patrística, que costuma ir do século II ao século V depois de Cristo. Veja, não se preocupe se você encontrar uma definição que, não, começa no século III, não, começa no século IV. Isso é insignificante, não importa muito. O que você precisa ter em mente é, por que chamam de patrística? Porque nesses primeiros séculos, os autores que estão escrevendo, que estão pensando, são os chamados pais da igreja. E pai vem da palavra latina pater. Então, patrística é isso, é o momento em que os fundamentos da fé cristã são raciocinados, são pensados e acabam se estabelecendo dentro do cristianismo. É aí que a gente vai encontrar, por exemplo, o Santo Agostinho. Além da patrística, você vai ter a escolástica, que vai do século XI ao século XV. De novo, não se preocupe se você encontrar alguma definição que diga a escolástica começa no século X, começa no século IX. Esse tipo de coisa é insignificante. O que você deve considerar quando fala escolástica? Não é se começa no 9, no 10, no 11. O importante é que você tenha em mente que, nesse período da filosofia cristã, você vai ter uma grande presença do pensamento aristotélico. É aquele período em que eu estava dizendo agora há pouco, que o Aristóteles reaparece no Ocidente. Então o Aristóteles é quase que onipresente na filosofia cristã. Todo mundo, quando faz filosofia, está comentando o Aristóteles. Além disso, escolástica se refere também ao modo como eles faziam filosofia. É o modo como eles trabalhavam o pensamento filosófico na universidade.
Quando a gente for falar sobre Tomás de Aquino, a gente vai ler um trechinho da Suma de Teologia, por exemplo, em que a gente vai ver que tem toda uma estrutura lógica a ser seguida. Eles não escrevem de qualquer maneira. Não é igual a gente que sai escrevendo um parágrafo lá, parágrafo cá, não é assim. Eles têm uma estrutura. Começa com o argumento X, depois vem o argumento Y, você responde aquele, você responde aquele outro. Então tem toda uma estrutura a ser seguida, uma estrutura lógica, que é uma estrutura que emula o debate, que era muito presente na universidade medieval. É entendido tudo isso, a primeira questão, a primeira grande dificuldade que um pensador cristão vai ter que lidar, vai ter que resolver é o que ele faz com a filosofia grega? O que ele faz com a filosofia pagã? E por que isso seria um problema? Veja, os gregos, os romanos são incríveis, são maravilhosos, a literatura é impressionante, é tudo isso? Sim, é. Os pensadores cristãos também sabiam disso. Era incrível. Mas veja, o que é que leva um cristão para o céu? Como é que ele se salva? É pela literatura, é pela filosofia grega, ou é pela obra de Jesus Cristo? Ou é se dedicando à palavra de Deus, à Bíblia? É evidente que para um cristão, Cristo é a coisa mais importante. Então é possível que mesmo que você acredite que a filosofia grega, que a literatura grega sejam incríveis, ela pode te atrapalhar. E se você ficar tempo demais lendo Homero ao invés de ler a Bíblia, não é um problema? Pois é. Tertuliano, por exemplo, um sujeito do século II. Para ele acreditava que a filosofia ela era um grande empecilho. Ela atrapalhava muito. Na verdade, se você fosse investigar cada desvio que houve dentro do cristianismo, cada heresia que nasceu, é muito provável que você encontrasse na origem dessas heresias, na origem desses erros, a filosofia. Então Tertuliano odiava a filosofia. Filosofia para ele é um desastre. Um cristão deve fazer filosofia? Não. Não deve ter lugar nenhum. A filosofia só serve para atrapalhar. Ela confunde a mente do cristão. O cristão deve fugir dela. Esse tipo de resposta que o Tertuliano dá pode gerar alguns problemas. Pense por um momento. O que é que permite, que faz com que as pessoas conversem entre si, ainda que elas possam ter culturas diferentes, condições econômicas diferentes, viverem em sociedades diferentes, terem religiões diferentes? O que é que permite que elas possam dialogar? Elas têm que ter um terreno comum, não é? Em geral, esse terreno comum é dado pela razão. É a razão que permite que, apesar das diferenças, isso é comum a todos, a gente consegue conversar. Tem pelo menos a possibilidade de diálogo. O tipo de resposta do Tertuliano fecha esse caminho. Ele acaba com esse caminho. Ele está dizendo que a filosofia é ruim, ela atrapalha a religião cristã. A gente deve abandoná-la. Se bobear, a gente deve até combater a filosofia grega e romana. Elas não são boas, são ruins. Isso significa fechar um caminho da racionalidade para o cristianismo. Se esse fosse o caminho que o cristianismo tivesse escolhido, isso levaria o cristianismo àquilo que a gente chama de fideísmo. Significa o quê? Se você só tem a fé, é impossível você falar com outra pessoa que não tem a mesma fé que você. E a gente sabe os problemas que isso causa. Hoje em dia a gente tem esse tipo de problema. Se você não consegue conversar com o outro, acabou. Não tem conversa. Quando tiver algum dilema, esse dilema vai ser resolvido na violência. Porque é impossível conversar. Então essa posição do Tertuliano geraria esse tipo de problema para o cristianismo. Mas, para a nossa sorte, o Tertuliano não foi o único a se dedicar a esse problema da relação entre a filosofia grega e o cristianismo. Santo Agostinho, que viveu nos séculos 4 e 5 d.C., ele vai ser um pensador absolutamente fundamental para entender a filosofia cristã, e não só os filósofos cristãos, ele vai influenciar todo tipo de filosofia. A produção filosófica do sujeito é impressionante. E ele falou sobre muitas coisas. Hoje a gente vai falar de algumas. A primeira delas, qual a relação que há entre razão e fé? Não é incomum hoje que muita gente, inclusive cristãos, respondam à pergunta qual é a relação entre fé e razão da maneira que a gente vê nessa figura. Como se ou é fé ou é razão. Mas o Agostinho vai olhar isso e falar, opa, não pode ser assim. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Vamos lá. Quando você abre a sua Bíblia, veja, nossa, a Bíblia, meu Deus, uma aula de filosofia. Pois é, não tenha medo, deixa esse preconceito de lado. Se você abre a sua Bíblia, se você vai até o quarto Evangelho, o Evangelho de São João, aí você abre o Evangelho. Logo no primeiro capítulo, no versículo 1, está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agostinho olha isso, ele olha com cuidado, e veja, a palavra verbo aqui em português,
está traduzindo a palavra verbum em latim. A versão que o Agostinho tinha em mãos era uma versão da Bíblia latina. Evidentemente, o Agostinho não lia português. Aliás, não havia nem português ainda para que ele soubesse falar português. Então ele lia em latim. A palavra verbo em português está traduzindo essa palavra latina verbum. Mas veja, o Agostinho chama atenção. Ora, o verbum está traduzindo essa palavra aqui em grego, logos. E o que é logos? Ora, logos é uma palavra muito importante em filosofia. É uma palavra cheia de significados. Significa estudo, significa linguagem, significa pensamento e significa razão. Então Agostinho vai olhar esse versículo e falar, opa, calma lá, não sejamos tão precipitados. O versículo de São João 1:1 está dizendo que Jesus Cristo é o verbo. Verbo quer dizer logos. Em outras palavras, esse versículo está dizendo que Jesus é o logos de Deus, é a razão de Deus. Aí você se pergunta, como é possível um cristão, aquele que se diz seguidor de Cristo, seguidor do logos de Deus, da razão de Deus, não fazer filosofia, não se dedicar à disciplina mais racional de todas? Como isso é possível? Pois é, o Agostinho vai falar, não é possível. É uma completa bobagem. Não é possível que um cristão ignore a filosofia. Mais que isso, o cristão é o único que pode fazer filosofia. A questão a ser respondida era, como pode um cristão não fazer filosofia? Essa era a verdadeira questão para Agostinho. Como Agostinho pensava que o cristianismo era a filosofia, ele teve que trabalhar um pouco como é que se dá essa relação entre fé e razão. A primeira coisa que você tem que deixar de lado é essa ideia tola de que fé e razão estão brigando. Aquela imagem que a gente mostrou agora há pouco. Razão para um lado, fé para o outro. Isso é uma completa bobagem para Agostinho. As duas estão indo na mesma direção. Elas não estão brigando, elas não estão em conflito, elas estão do mesmo lado. A fé cristã é como se fosse o início da solução dos problemas. É como se a fé fornecesse os axiomas a partir dos quais a razão, a filosofia, vai trabalhar. Veja o que diz o próprio Agostinho. Por isso que é bom ouvir os medievais falando por eles mesmos. Pois de modo algum, Deus odiaria em nós aquilo em que nos criou melhores do que os outros seres dotados de alma. De modo algum, repito, devemos crer de tal forma a não aceitarmos ou não procurarmos razão, pois não poderíamos sequer crer se não tivéssemos almas racionais. Então o que o Agostinho está dizendo aqui? Está dizendo que é um privilégio do ser humano ele ter uma alma racional. É isso que o difere dos outros animais. Ele tem uma alma racional. É um privilégio humano. É justamente essa razão que nos torna semelhantes a Deus. Quando ele lê no início do Gênesis, a criação do homem, e diz que a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Agostinho está interpretando isso como, ora, o que nos torna semelhantes a Deus é a razão. Então, como poderia o cristianismo deixar de lado justamente aquela característica que nos torna melhores, que nos torna semelhantes a Deus? Não pode. É um erro gigantesco. Então, para Agostinho, a fé não elimina a razão. Isso é uma maluquice. O que a fé faz é socorrer a razão. Esse é o ponto. E por que a razão precisa de socorro? Ora, porque o objetivo da razão é contemplar a verdade. Então, o fim último do ser humano seria contemplar a Deus. Mas ele não está nesse fim último. O homem está aqui na Terra, preso à materialidade, à temporalidade. É aquela ideia de peregrino. Para o Agostinho, o cristão é um peregrino. Ele está indo, caminhando em direção à cidade de Deus. Mas a gente não chegou lá. Então quer dizer que aqui, neste mundo, enquanto a gente está peregrinando, a nossa razão, ela é capenga. Ela não chegou aonde deveria chegar. É aí que a fé entra em ação. A fé nos ajuda, nos impulsiona a ir além. Ela impulsiona a razão a não parar na primeira dificuldade. Ela fala, não, vai. Você vai conseguir entender isso. Então o cristão, segundo Agostinho, jamais tomaria aquela atitude de já entendi esses elementos fundamentais da fé cristã, isso é fé, não tem como não entender. Se eu tentar raciocinar aqui, eu irei duvidar, estarei tentando a Deus. Ele falaria, não, que bobagem, que maluquice. Na verdade, a fé cristã te leva a isso. A verdadeira fé te impulsiona a isso. É esse movimento, famosíssimo em Agostinho, que é o creio para entender. É justamente porque eu creio que eu entendo. Não para nunca. Até o dia em que o cristão vai chegar até a cidade de Deus e vai poder contemplar o próprio Deus. Aí não vai ser mais necessária a fé. Mas até que chegue lá, a fé te ajuda. Então, para Agostinho, o espírito religioso, a fé,
É quase como se fosse a expressão da razão amadurecida. Porque a razão, o ser humano, quando ele se volta para dentro de si e começa a procurar a sua natureza, a sua própria identidade, ele vai descobrir que ele só vai conseguir isso quando ele for além dele mesmo. Daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a teoria da iluminação, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas basicamente, quando a gente volta para dentro, quando a gente procura a identidade da razão, a gente vai descobrir que a razão deve ir além de si mesma. E a fé é justamente esse impulso necessário para que a razão vá além dela mesma, para que ela encontre sua própria identidade em Deus. Então a racionalidade da fé, do ponto de vista humano, ela coloca em destaque a razão. Ora, porque a razão é aquela característica do ser humano que o distingue dos outros animais. É aquilo que o torna semelhante a Deus. Só que da perspectiva, da temporalidade do ser humano, daquele sujeito que ainda está peregrinando nesse mundo, que está preso à matéria, a fé tem importância. Na verdade, nessa perspectiva, talvez ela seja até mais importante do que a razão, porque ela é uma espécie de razão amadurecida. É uma ajuda imprescindível para que a razão humana não pare, para que ela vá mais longe. Já que o cristão deve fazer filosofia, então vamos começar a fazer filosofia. A linguagem parece ser um bom caminho para se começar. Por que a linguagem parece ser um lugar privilegiado? Ora, porque é pela linguagem que a gente comunica conhecimento aos outros. É pela linguagem que a gente conhece o mundo. É pela linguagem que a gente argumenta. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou aqui falando. Acredito eu que não estou aqui tagarelando à toa. Que você está, isso é o que eu peço a Deus, que você está aprendendo alguma coisa. Que você está acompanhando comigo essa linha de raciocínio. Então a gente começa pela linguagem. Vamos começar por aí. Mais uma vez, a melhor maneira de saber o que um filósofo cristão medieval diz é ouvindo o mesmo falar. Então vamos ler agora um trechinho das Confissões de Agostinho. Quando eles, que se refere aqui aos pais dele, diziam o nome de um objeto e, em seguida, se moviam na sua direção, eu observava-os e compreendia que o objeto era designado pelo som que eles faziam, quando o queriam mostrar ostensivamente. A sua intenção era revelada pelos movimentos do corpo, como se estes fossem a linguagem natural de todos os povos. A expressão facial, o olhar, os movimentos das suas outras partes do corpo e o tom de voz, que exprime o estado de espírito ao desejar, ter, rejeitar ou evitar uma coisa qualquer. Assim, ao ouvir palavras repetidamente empregues nos seus devidos lugares em diversas frases, acabei por compreender que objetos é que essas palavras designavam. E depois de ter habituado a minha boca a articular estes sons, usava-os para exprimir os meus próprios desejos. Ao que parece, é isso que Agostinho está dizendo, a linguagem ela funciona como um sistema referencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda palavra é um nome. Eu digo borracha, essa palavra se refere a um objeto, a borracha. Eu digo copo, essa palavra se refere a um objeto. É quase como se fosse um sistema de etiquetas. Você poderia escrever todas as palavras no dicionário e começar a colocar nas coisas correspondentes. Então toda palavra teria uma referência. Na linguagem de Agostinho, todas as palavras seriam signos. Signo é aquilo que remete, que significa, para um significado. Então, por exemplo, uma técnica de você aumentar seu vocabulário de uma língua estrangeira é você pegar pequenas etiquetas, escrever lá o nome do objeto que você quer e pregar nessa coisa. Então, sempre que você olhar essa coisa, você vai falar, ora, é assim que fala copo em alemão, é assim que fala livro em francês. É uma maneira de ir aprendendo, de aumentando o vocabulário. Essa concepção da linguagem, como sistema referencial, parece funcionar, parece ser bem interessante. Só que o Agostinho ele vai um pouco mais longe. No livro dele, que se chama De Magistro, ou O Mestre, em português, é fácil de encontrar, tem muitas edições, traduções, e é muito gostoso de ler. É um diálogo entre o Agostinho e o filho dele, Adeodato. E eles começam esse diálogo da mesma maneira que estava lá no trechinho das Confissões. A linguagem parece ser um sistema referencial, um signo que remete a um significado. Mas aí o Agostinho pergunta para o filho dele, nessa frase do Virgílio, se os imortais decidiram que nada de Troia perdure, quais são as referências, quais são os significados de se, de nada e da partícula de? Elas remetem a quê? Se a linguagem realmente é esse binômio, signo e significado, se a linguagem faz essa junção entre essas duas coisas e assim permite que a gente conheça, a que
se referem a essas 3 palavras? O Adeodato para, pensa um pouco e tenta responder. Ele vai falar, veja, a partícula C parece que expressa uma dúvida. É quase como se ela fizesse referência a um estado psicológico. Já nas outras 2 palavras, o negócio complica. Porque a palavra nada, ela remeteria a quê? A nada. O que significa que esse signo não tem um significado. Já a partícula D, o que ele vai falar? Veja, D me parece que é um sinônimo de proveniente. Então, quando eu digo nada de Troia, eu estou querendo dizer nada proveniente de Troia. Só que diante disso, o Agostinho reclama, tudo bem, pode até ser verdade, mas o que você está fazendo é trocando um signo por outro. Esse signo remete a quê? É um signo que remete a signo? Mas aí não serve para nada, porque ao que parece, a linguagem nos fornece conhecimento porque ela faria ligação entre um signo e um significado, entre uma palavra e uma coisa. Só que parece que o negócio está entrando em parafuso aqui. Parece que não funciona desse jeito. Parece que o acesso à realidade que a linguagem devia fornecer, não fornece. E o Agostinho vai mais longe. Parece que a linguagem realmente não é capaz de fazer essa ligação entre as nossas palavras e a realidade, o que é fundamental para que a gente conheça alguma coisa. Mesmo nas definições que são ostensivas. Por exemplo, se eu falo parede, e eu vou lá até a parede e aponto, assim, ó, aponto para a parede. O Agostinho vai falar, veja, esse apontar não é a própria realidade, é um signo. O que você está fazendo de novo é, quando escuta a palavra parede, você usa outro signo, aponta. Você não conseguiu fazer de novo a ligação entre um signo e um significado. Mesmo naqueles casos em que a gente consegue explicar o significado de uma palavra, dando um exemplo daquela própria coisa significada, você ainda assim não consegue realizar a junção signo-significado. Quando eu digo caminhar, essa palavra, ela remete a quê? Qual é o significado dela? A que ela faz referência? Ora, eu poderia começar a andar, para tentar mostrar, ó, caminhar, essa palavra, faz referência a isso, a caminhar. Mas e se eu já estivesse caminhando e alguém me perguntasse, o que a palavra caminhar significa? Qual é a referência dessa palavra? Você poderia até falar, não, eu poderia andar um pouco mais depressa. Mas como eu saberia identificar que caminhar se refere ao movimento de deslocamento que eu estava fazendo e não ao aceleramento desse movimento, e não a essa pressa que eu fiz na caminhada? Como é que eu consigo diferenciar isso? Pois é, eu não consigo. Eu não consigo por quê? Porque não tem como fazer essa ligação entre signo e significado. Então a linguagem parece que já nasce morta, porque a ideia era que ela conseguisse juntar essas 2 coisas, trouxesse a realidade até nós. Mas a única coisa que ela faz é separar. Ela só separa signo e significado de um lado. Então o que a linguagem parece mostrar é que a experiência sensível, ela não vai servir de base para o conhecimento. Para que você conheça, é preciso que haja alguma coisa antes, alguma coisa de antemão. E é isso que o Agostinho vai tentar entender, então, o que é que precisa para que a gente possa conhecer o mundo. O primeiro lugar para o qual se volta o Agostinho é justamente a experiência sensível, porque, ao que parece, é através das experiências desse mundo que a gente conhece. O que ele vai notar é que é muito diferente um objeto sensível do conhecimento que a gente tem desse objeto, da sensação. Porque não é possível que algo do mundo, uma coisa, seja capaz de afetar a nossa alma. Se você, por exemplo, se depara com um belo copo de sorvete de chocolate, uma delícia, você se depara com esse objeto, esse delicioso copo de sorvete. Mas não é possível que uma coisa material, que uma coisa física, corpórea, cause alguma coisa na sua alma, que não é corpórea. Essa sensação que você vai ter de, nossa, que coisa gostosa, como eu gostaria de comer isso, não é causado pelo objeto, ele é causado por você. Esse é o ponto. Ele está dizendo que as sensações são resultado do trabalho da nossa alma e não um efeito causado por esses objetos. São coisas diferentes. É como se o nosso corpo fosse um instrumento, uma ferramenta, por meio do qual a nossa alma age provocando a sensação. Então a perspectiva do Agostinho é muito diferente da nossa. O que ele está dizendo é que não são os corpos que provocam as sensações na gente. É a gente, de modo ativo, se valendo do nosso corpo, que causamos as sensações.
Então o conhecimento sensível não é corpóreo, ele é espiritual, ele diz respeito à alma. É a alma que age sobre o mundo, causando sensações dentro de si. Então, nesse exemplo do sorvete, é minha alma que, se valendo do meu corpo, dos meus sentidos, do meu olho, talvez do cheiro, do paladar, vai causar essa sensação agradável em mim. Mas não é de modo nenhum uma coisa física que causa um efeito espiritual. É igual quando tem aqueles momentos em que a polícia usa aquelas bombas que eles chamam de efeito moral. Eu acho muito curioso essa expressão. Por quê? Como assim você joga uma bomba física, corpórea, ela explode, solta uma fumaça e coisa e tal, você tem um efeito moral? Eu sempre penso que o policial jogou a bomba, ela explodiu e imediatamente o cara, ele parou, começou a se refletir, falar, puxa, devo fazer isso? Não devo fazer isso? Essa é a ação correta? Por quê? Porque isso é uma ação moral. A ação moral é quase que uma ação espiritual, intelectual. É estranho imaginar que uma bomba física possa provocar um efeito intelectual. É claro que o cara está usando isso de modo figurado. Ele quer dizer que quando ele solta essa bomba, ela não vai machucá-lo fisicamente, mas ela vai amedrontá-lo, ela vai fazer com que ele se afaste, com que a bagunça se disperse, esse tipo de coisa. Por isso que eles falam que é uma bomba de efeito moral. Mas é mais ou menos isso que está aqui por trás do pensamento de Agostinho. Ele está dizendo, é impossível que o negócio corpóreo provoque uma sensação, um efeito espiritual numa pessoa. Então a própria sensibilidade não é corpórea, ela é espiritual. É sua alma que age através do seu corpo, provocando sensações. Pode parecer estranho? Pode, mas faz sentido. É evidente que é preciso que haja condições corporais para que a sensação se faça presente. Mas ainda assim, quem age, quem é ativo nessa história, é sempre a alma. É ela que provoca as sensações. Já que as sensações elas não são causadas por corpos, elas não são causadas por objetos corpóreos, será então que a alma ela também é responsável pelas ideias que ela encontra dentro de si? À primeira vista parece que sim. Parece que a alma ela é a causa de suas próprias ideias. Por exemplo, já faz algumas horas que eu estou aqui tagarelando. O que a gente pressupõe quando um professor fala e um aluno escuta uma aula? Pressupõe que há uma transmissão de ideias. Um professor fala alguma coisa para um aluno, o aluno fala alguma coisa para o professor, ambos estão trocando ideias entre si. É isso que parece que está por trás da concepção de aula. A possibilidade de se trocar ideias. Se não fosse isso, por que a gente está aqui tagarelando? Mas aí o Agostinho para um pouquinho e pensa, ora, isso não faz sentido. Por quê? Porque se você não souber, por exemplo, o significado das palavras que eu estou usando aqui agora, você jamais vai compreender aquilo que eu estou falando. Significa que você precisa ter, dentro de você mesmo, esse conhecimento prévio. Não sou eu que transmito nenhum tipo de conhecimento a você. Quando eu fico aqui falando, a minha ideia é que, dentro de você encontre esse conhecimento e ele brilha em você. Por exemplo, eu já ouvi algumas vezes alunos me perguntarem, professor, por que quando você vai dar aula, você fica fazendo perguntas, você nunca dá uma resposta direta, parece até que você está enrolando. Ora, por quê? Porque eu concordo com o Agostinho. A rigor, é impossível ensinar alguém. Tudo o que eu faço é tentar fazer as perguntas certas, desenvolver o argumento certo, para que você encontre dentro de você a verdade. É impossível ensinar filosofia, o Kant já dizia isso. Então o que eu posso fazer? É tentar o máximo possível, te conduzir, te ajudar, a que você descubra dentro de você a verdade. Então a minha profissão já é um fracasso de início. Mas a gente encontra dentro da gente algumas ideias que, ao que parece, todos os seres humanos são obrigados a se submeter a elas. Que tipo de ideia? Ideias matemáticas, ideias morais, são ideias que servem como guias para a gente. A gente se orienta por meio delas. Não dá para você ignorar as regras da matemática. E essas regras da matemática se aplicam a todos os seres humanos. Todos encontram essas regras dentro de si. Ou pelo menos tentam, né? Essa é a ideia. Se está lá dentro e você não provocou essas ideias, você não é a origem delas, então só tem uma explicação possível. Essas ideias são maiores que você. Elas são transcendentes. E finalmente chegamos à famosíssima teoria da iluminação de Agostinho, que o Gilson expressa muito bem nesse trecho. Pois bem, a Escritura nos atesta a existência de um mestre transcendente, Cristo, o Filho de Deus, que reina no céu e nos ilumina os corações. E assim podemos identificar a verdade simplesmente com Deus. O circuito que percorremos nos fez ver que a verdade outra coisa não é, senão aquele que declarou ser o único mestre. Então como é que funciona esse negócio de iluminação? Basicamente, nós somos temporais,
somos contingentes, somos finitos, temos acesso a algumas verdades que são eternas, são necessárias e são imutáveis. Só que apenas Deus é eterno, é necessário e é imutável. Então só tem uma maneira de a gente ter acesso a essas verdades, por meio de um contato com Deus. Nesse contato com Deus, a razão ela faz um papel de intermediação. Ela está entre o nosso sentido interior, nossa alma, e essas verdades eternas e imutáveis. Ainda que a gente não possa conhecer a verdade por um contato direto com Deus, isso é impossível, você pode conhecer essas verdades por meio de leis, de normas, de regras. E isso se dá por meio da iluminação divina, por meio da iluminação da nossa razão. Então todas as verdades universais que estão presentes em todos os homens estão lá por meio da iluminação divina da mente humana. Então nessa perspectiva, a verdade ela é ao mesmo tempo interior, porque ela está presente na alma de cada ser humano, e ela é transcendente, porque ela não está presa só a você, mas ela está presente em todos os seres humanos. Ela é maior que você. Então a única maneira de você encontrar a verdade é se voltar para dentro de você mesmo. É exatamente o que diz Agostinho nesse trecho que a gente vai ler agora. Não saias de ti, mas volta para dentro de ti mesmo. A verdade habita no coração do homem. E se não encontras senão a tua natureza sujeita a mudanças, vai além de ti mesmo. Em te ultrapassando, porém, não te esqueças que transcende tua alma que raciocina. Portanto, dirige-te à fonte da própria luz da razão. É aquilo que a gente mencionou quando estava discutindo sobre linguagem. Quando a gente se volta para dentro da gente mesmo, é isso que Agostinho está inaugurando na filosofia, esse campo da interioridade, quando você se volta para dentro de você, em busca da sua própria identidade, em busca da verdade, você vai além de você mesmo. Você ultrapassa a si mesmo. Isso tudo graças à iluminação divina. É graças a Deus que você pode ultrapassar a si mesmo. Então, para que você alcance a verdade, para que você encontre Deus, não tem jeito, não tem outro caminho. Você vai ter que se entregar a essa busca da face desse Deus inefável, desse Deus que te ultrapassa. E só há um caminho para esse Deus, que é a humildade cristã. Só os humildes alcançarão a Deus, que justamente eles reconhecem que eles neles mesmos não é suficiente. É preciso se ultrapassar. É preciso recorrer à fonte da luz da razão. É preciso recorrer a Deus. Quem não recorre a Deus sempre vai ficar limitado. Sempre estará preso à temporalidade. Então é por isso que só o cristão pode fazer filosofia de verdade. Porque só ele pode se reconhecer dependente da luz divina. E para finalizar a aula, que eu imagino que você não aguenta mais me ouvir falar, eu também não aguento mais ficar aqui tagarelando, vamos falar sobre o problema do mal. Basicamente como é que você pode conciliar a ideia de que todos os homens desejam, por sua própria natureza, a felicidade, com o fato de que eles erram pra caramba? Como é que pode, ao mesmo tempo, todos os homens desejarem a felicidade e cometerem um monte de atrocidades por aí? Para tentar responder essa dificuldade, Agostinho primeiro vai se voltar aos maniqueus, que eram uma espécie de seita que tinha uma metafísica muito materialista. O que eles diziam? Basicamente eles falavam, olha, o mundo ele é formado por dois princípios antagônicos. Você tem a luz, que é o bem, e você tem as trevas, a matéria, que são o mal. Então você tem esses dois elementos originários que formam o universo. É quase como se fosse o yin e yang, sabe? Você tem dois elementos. Esses dois elementos, eles se misturam, eles brigam entre si, e é dessa relação entre eles que surge o universo. Todos os seres do universo são derivados dessa luta entre esses dois elementos. O homem não seria diferente. Então o homem seria formado dessa junção de um elemento bom e um elemento mau. Nesse caso, a origem do mal seria o corpo do homem. Em outras palavras, o que o maniqueu defende é que a origem dos males é física. Essa até parece uma explicação interessante, né? Você fala, ó, qual é a origem do mal? O fato de que o universo tem dois elementos que brigam entre si, o bem e o mal. O ser humano ele é constituído desses dois elementos e o corpo, que é um elemento físico, acaba sendo a origem desse mal. É interessante, só que gera uma consequência bastante desagradável. Qual? Se é assim que funciona o mal, essa é a origem do mal, significa que o indivíduo não tem responsabilidade, ele não tem liberdade, porque no final das contas não é o indivíduo que decide fazer isso ou fazer aquilo. Ele só vai levado pela sua inclinação natural, ora pela inclinação boa, ora pela inclinação ruim. Então ele não tem culpa.
Porque se ele não tem liberdade, não tem responsabilidade. Então o ser humano, nessa perspectiva dos maniqueus, ele é um joguete. Ele só é levado por esses dois elementos que ele encontra dentro de si. Esse tipo de resposta não satisfez o Agostinho. Mesmo no início, quando ele era mais jovem, que ele descobriu esse tipo de pensamento, ele não ficou muito satisfeito, sabe? Ele falou, pô, isso é esquisito, não parece boa essa resposta. Quando ele descobre Ambrósio, que era bispo de Milão, e o pensamento de Plotino, ele vai ter certeza, fala, não, a resposta dos maniqueus não é boa. Porque Deus, esse ser supremo, criador do universo, não pode estar preso no espaço e no tempo. Deus não é corpóreo. Não faz sentido essa explicação dos maniqueus ao dizer que há dois elementos corpóreos presos aqui. Isso é uma bobagem, não pode ser assim. Ele não está preso a isso. Na verdade, não tem dois elementos, há somente um. Deus, que é eterno, que é imutável. E é a partir dele que tudo vai proceder, tanto as corpóreas quanto as espirituais. Só que isso, ao invés de facilitar a vida do Agostinho, piora. Fica bem mais difícil. Por quê? Porque se há só uma origem ontológica para os seres, significa que é muito difícil não atribuir a Deus a origem do mal. É como se Deus tivesse criado o mal. Só que aí o negócio complica, não é? Porque o Deus é bom. Como é que ele poderia ter criado o mal? Para responder a isso, a primeira coisa que o Agostinho vai ter que fazer é mostrar que o mal físico não faz sentido. Pensa comigo, o que é a escuridão? Bum, ficou preto, tudo escuro aqui agora. O que é isso? A escuridão, ela não é uma coisa, ela é a ausência de luz. O mal não é algo positivo. Na verdade, o mal é uma privação. Quando você não tem ser, quando você está ausente de ser, pronto, surge o mal. Então o mal é o nada. Então não faz sentido nenhum aquilo que os maniqueus falavam, como se tivesse uma oposição entre o bem e o mal. O mal não é uma coisa que tem uma existência ontológica, ele não existe. Ele só é privação de um bem. Como é que surge o mal, então? Veja o que o Agostinho diz sobre isso. A beleza do corpo, bem criado por Deus, mas temporal, ínfimo e carnal, é mal amado quando o amor a ele se antepõe ao devido a Deus, bem eterno, interno e sempiterno. Entretanto, assim como o avaro, abandonando a justiça, ama o ouro, o pecado não é de ouro, mas do homem. E assim sucede a toda criatura, pois, sendo boa, pode ser amada bem ou mal. Amada bem, quando observada a ordem. Mal, quando pervertida. Então o ponto para Agostinho, quando a gente vai discutir o problema do mal, é o que o mal não é de origem física. O mal que interessa ao Agostinho é o mal moral. É o mal que é resultado do livre-arbítrio da vontade humana. Então a culpa é nossa, não é de Deus. É o homem que, de posse da liberdade que Deus lhe deu, escolhe ignorar a ordem presente no universo. É o que ele diz nesse texto. Então você pode amar alguém bem ou pode amar alguém de maneira equivocada, má. Por exemplo, você pode apreciar o vinho, você pode beber vinho, tendo em mente que, ora, vinho é um prazer muito bom, mas ele é menor na escala dos seres. Por exemplo, é muito mais interessante, muito mais importante você adorar a Deus. O vinho está lá embaixo. É um prazer que Deus lhe deu, lhe concedeu, mas nunca vai poder tomar o topo. Agora, se você esquece isso, ignora a ordem que há no universo, pode ser que você vire um alcoólatra, um doido, só pensa em álcool. Bebe. O que acontece? Sua vida vira de ponta cabeça. Por quê? Porque você inverteu a ordem das coisas. Quando você coloca essas coisas efêmeras no lugar daquilo que é eterno, vira uma confusão. A sua vida vira uma desgraça. É isso que Agostinho está dizendo. A origem do mal moral é essa. Nós somos livres. Só que a liberdade nos permite desobedecer à ordem de Deus. Quando isso acontece, pronto. A gente cria o mal. Surge o pecado. Então, para mostrar como é que o mal se origina, o Agostinho segue as seguintes etapas. Primeiro, ele mostra que o homem é o único animal que possui uma alma dotada da faculdade da razão. Por ter essa faculdade da razão, o homem acaba se tornando superior aos outros animais. Ora, essa superioridade se expressa na sua capacidade de conhecer. Ora, esse conhecimento se dá por meio da iluminação divina. E é justamente por essa iluminação que ele se torna capaz de entender essa ordem que está presente no universo. Ora, mas além de ele ser capaz de conhecer por meio da iluminação divina, ele também é livre, sua vontade é livre. Então ele pode escolher seguir essa ordem, ou então desobedecê-la. Quando ele assim o faz, ele abre o caminho para o mal.
a privação da ordem, a privação do ser. Então a gente falou um pouco sobre como o Agostinho entende a relação entre fé e razão. Depois a gente falou sobre como a linguagem para o Agostinho ela é insuficiente. Para conhecer, a gente vai precisar ir além da gente mesmo, a gente vai precisar da iluminação divina. E por fim a gente viu como o Agostinho, ao resolver o problema do mal, ele afirma a nossa liberdade. Então dá para se entender, dá para vislumbrar por que o Agostinho vai ser tão influente no decorrer da história da filosofia cristã e, de certo modo, na filosofia de modo geral. Ele é muito importante. Na próxima aula, a gente vai falar de um tema que é muito presente nos pensadores da filosofia cristã medieval, que são as provas da existência de Deus. Mas isso é tema de uma próxima aula. Até lá!